Falar do primeiro jogo da Copa do Mundo, que envolveu Catar e Equador. Pela primeira vez, o país sede perdeu a partida de estreia. Acho que era uma coisa já documentada, precificada, tava tudo certo. Mas um primeiro jogo, embora ali nos primeiros minutos pudesse mostrar que poderia ser um jogo com nível de Copa do Mundo, ainda que não fosse entre duas seleções centrais, mas pelo menos com algum tipo de emoção, alguma grande goleada, ou coisa do tipo, mas um jogo morno, né? Eu acho assim, o primeiro tempo até foi razoável, foi legal. O segundo foi muito ruim, né? Eu acho que o Equador pode lamentar não ter ido pra cima e ter feito um saldo de gols maior, Sim. porque agora o Senegal sabe que se fizer 3-0 e empatar, se os dois perderem da Holanda pelo mesmo resultado, por exemplo, aí o Senegal entra com um empate. Quer dizer, então eu achei que esse 2-0 ficou pouco ambicioso para o Equador. No segundo tempo eles podiam ter puxado mais. O que eu notei muito, e eu vi a seleção Catar, talvez vocês se lembrem, gente. Lembra da Copa América aqui de 2019? Sim. O Catar veio jogar aqui. Ele estava no grupo do Paraguai, Colômbia e Argentina. Eles empataram com o Paraguai no Maracanã e eles perderam por pouquinho. Acho que foi 1-0 da Colômbia, eu não sei se foi 2-1, 2-0 da Argentina, não me lembro. Mas foram jogos assim duros. Era um timezinho que jogava de uma maneirinha bonitinha. Eu achei que eles estavam muito nervosos. Eu acho que aquela coisa de estreia na Copa, estádio lotado, coisa que eles não estão acostumados. Com certeza. Nenhum desses jogadores vê estádio lotado nunca. Né? E lá o Emir, olhando. Ainda tem isso, né? O Emir e o pai do Emir, a família real toda, olhando. É muito difícil você segurar ali. Eu acho que eles jogaram muito mal. Eles, claro, estavam rifando a bola. Eles não criaram praticamente nada. Uma jogadinha no final do primeiro tempo, naquela cabeçada do cara aqui para fora. Um chute no segundo tempo ali, batendo na rede, mas muito pouco, né? Para um time que estava treinando, gente, esse time está treinando junto há anos, né? O técnico espanhol está junto há 5 anos, quer dizer, eles estão aí desde junho, todo dia desde junho. Sim. Quer dizer, era para ter melhorado um pouquinho, né? E o personagem foi o Ener Valencia, né? Centroavante da equipe equatoriana, treinado pelo Fenerbahçe. Aliás, os torcedores flamenguistas hoje fizeram questão de lembrar, olha, esse cara aí, ele é treinado pelo Jorge Jesus, né? Fez os 2 gols da partida, teria feito o terceiro gol se o primeiro gol deles não tivesse sido anulado. E, aliás, um primeiro gol já com uma carinha de polêmica ali, porque Sim. Houve um susto geral, né? Por que o gol foi anulado? Daqui a pouco apareceu o impedimento, já que o árbitro não foi até a cabine do VAR, né? Porque não há um lance interpretativo. Uhum. E ninguém entendeu ali. A FIFA demorou muito tempo para mostrar aonde tinha acontecido o impedimento, né? Não, foi difícil. Assim, a gente está acostumado com o VAR, né, gente? Já há alguns aninhos, né? A Copa da Rússia já teve VAR. Quer dizer, e nesses anos todos a gente está acostumado a ver lances difíceis para o VAR. Eu não me lembro de um lance tão difícil quanto esse. Porque muito difícil. Na hora que a bola vai para lá, claramente ele não tem impedimento. Na hora do gol, claramente não tem impedimento. Mas aonde tem impedimento? A gente está vendo a linha ali, é até difícil ver. É porque nesse momento, essa imagem pode sugerir pra gente... Dá pra voltar lá rapidinho? Isso, ó. Pode sugerir pra gente que é o goleiro que rifa a bola pra frente ali no soco. Sim. Mas na realidade não ele fura, né? Ele fura e bate na cabeça do equatoriano. Nesse momento, o companheiro dele tá com... Assim, ó, é o joelho à frente. É o joelho à frente. Que pode, e ele dá a volta, o que dificulta ainda mais a gente entender o que aconteceu no impedimento. E lembrando, né, que a lei do impedimento são 2 jogadores, né, que a gente nunca pensou só tinha um jogador. Não, é o goleiro e mais um jogador. Mas como o goleiro saiu, só ficou um. Só ficou um jogador, exatamente. Que a gente fica olhando pro goleiro, né, porque ele é sempre a referência. E a FIFA demorou muito tempo para mostrar onde efetivamente havia acontecido o impedimento. E aí, vocês estão olhando aqui atrás aqui de mim, tá a redação do lance. Então, onde os jornalistas aqui estão fazendo as matérias e tudo mais. E eu ouvi assim, não, o que aconteceu e tudo mais. A gente foi recuperar a imagem, porque nesses 10 minutos de atraso, show, a gente foi olhar ali, não, mas vamos tentar explicar para o nosso leitor aonde foi o impedimento. A gente ficou ali na imagem tentando decifrar o que estava acontecendo. Né? Porque não é do olho humano, né? Da máquina, ia ter um sistema novo. Né? Sim, o semi-impedimento. Né? Etc e tal, é uma coisa mais tecnológica. Enfim, assim como tinha aquela coisa da bola entrou, não entrou, que tem uma linha, né? Que já apita no ouvido do árbitro. Eu acho que estão fazendo agora isso com o impedimento, já tem uma nova tecnologia que vai ajudar. Mas é cruel, né? Você também fazer um gol e... Por uma coxa à frente, né? Eu já tenho até a opinião que pra mim aquilo ali nem se configura um impedimento, né? Parece pra mim, claro, a primeira linha. Exatamente. Tem um corpo na frente, né? E um bandeirinha humano jamais teria conseguido pegar aquela coxa à frente, né? Isso
Isso é o primeiro jogo da Copa. O primeiro lance da Copa. Numa Copa, numa final, você não ganhar por causa de um impedimento desse tipo. Deve ser assim, você, meu Deus do céu, rasgar os cabelos. Hoje não tem como não falar do Catar. Mas o grande público, talvez, olhando aqui para um espectro brasileiro, talvez não conhecesse tanto assim o Catar. Você acredita que isso também acontece em outros países do mundo? Hoje foi o cartão de visitas. Prazer, nós somos o Catar? Olha, eu acho que o Catar vem num processo onde a apoteose disso que você está falando acontece na Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo é uma coisa que interessa a tanta gente, né, que para muita gente, se descobre o Catar agora. Mas isso basicamente começa nos anos 90, quando o Catar pensa em o que ele precisaria fazer para se proteger. Então você tem a invasão do Kuwait, né, em 90 ali, né, pelo Iraque, do Saddam Hussein, um pouquinho depois da guerra Irã-Iraque, e aí depois você tem a primeira guerra do Golfo, e você vê aquele pequenininho Kuwait, pequenininho, né, invadido pelo poderoso Iraque. E ali o pessoal do Catar se assusta e começa já a planejar como seria esse futuro. E basicamente eles usam 3 formas, eles vão fazendo isso, né? A primeira é através de dinheiro, basicamente dinheiro. Eles começam a investir em alguns países do Ocidente. Então, a presença deles em Londres, onde eles compram muitas propriedades, eles compram negócios, eles compram participação em empresas. Eles fazem isso na Inglaterra, eles fazem isso na França, eles fazem isso na Alemanha bastante. Em outros países existem, mas isso principalmente nesses países, são os países mais poderosos, né, da Europa. Né? Outro lado que eles fizeram foi através da mídia, da imprensa. Eles criam uma televisão, que chama Al Jazeera, que é uma televisão ali no início do século XXI, ali 2001, fica famosa ali logo depois do 11 de setembro, quando os americanos atacam o Afeganistão para tirar o Talibã. Naquele momento, a única televisão que estava em Cabul era a Al Jazeera, ela até bombardeada pelos americanos. A Al Jazeera ela era a única que recebia as fitas cassetes do Osama Bin Laden, que falava o que estava fazendo, o que ia fazer, enfim, etc. Depois, na guerra do Iraque, já 2003, aí em Bagdá, ela também bombardeada. A Al Jazeera ela vira uma televisão que realmente faz um bom jornalismo, principalmente naquele momento, numa região do mundo onde o jornalismo praticamente não existia, né, no sentido do que nós falamos de bom jornalismo, né? Você investigar, fazer o contraditório, dar a voz para todo mundo. Isso são ditaduras, basicamente, que existem no Oriente Médio. Então, a Al Jazeera aparece muito grande, né? E o terceiro braço é esse que a gente está vendo agora, é o futebol, é o esporte, né? Não é só o futebol. Na verdade, porque eles fazem mundial de atletismo lá, mundial de handball, vários eventos esportivos. Jogos asiáticos em 2007. Mesmo ano que a gente fez aqui no Rio de Janeiro o Pan-Americano, eles fizeram, acho que, os Jogos Asiáticos. Que é o equivalente ao Pan-Americano. O Pan-Americano. Claro que a Ásia é muito maior que a América do Sul, mas é basicamente isso, do que as Américas. Mas eles fazem, então, o esporte é usado para isso. E aí, em 2010, quando eles ganham o direito da Copa, dia 2 de dezembro de 2010, no ano seguinte, o que acontece? Eles compram o PSG e passam a fazer na França um grande projeto em que mistura um grande clube de um país e de uma capital que não tinha um grande clube na Europa, né? E fazem mais do que isso. Eles trazem junto com o PSG uma televisão que chama Bein, que compra os direitos do futebol francês e injeta muito dinheiro. Injetar dinheiro indiretamente. Né? Então, quer dizer, na verdade, quando a gente fala de dinheiro Qatari para o futebol francês, não é só o PSG. É o que a televisão Bein dá para os outros clubes também. E, claro, eles patrocinam o Barcelona, patrocinam o Bayern. Então o esporte vira, né, essa carteirada de, olha, gente, existe uma coisa chamada Qatar. E a Copa do Mundo, obviamente, é o auge disso aí. Show. Para as pessoas que ainda não te ouviram ainda falar sobre a seleção brasileira, como é que você está enxergando a seleção do Tite para essa Copa do Mundo numa convocação que a maior polêmica foi um reserva, me parece que tem aí uma certa unanimidade. Tem a questão do Vinícius Júnior, se vai ser ou não vai ser titular. Para mim já tem que largar sendo titular, mas como é que você enxerga a seleção do Tite? Olha, eu acho que ele tem uma vantagem, quer dizer, a seleção brasileira, eu acho que junto com a Argentina, são as seleções que dão mais armadinhas, né? Tinha a França também, mas perdeu muita gente. A França está muito mal agora, já não estava bem, mas agora estão 4 titulares, né? Agora 5 titulares não vão para a Copa, não vão jogar, que o Benzema foi cortado, mas antes você já tinha Kanté não jogando, Pogba não jogando, o goleiro Manhã, que era o titular, o Lohri estava em reserva, não jogando, e o Kimpembe, que também provavelmente seria titular na zaga. Então,
qualquer time que perde 5 titulares, ainda mais um Benzema, quer dizer, Sim, lógico que esse time, você não, por mais que o Deschamps fala, não, temos um grupo muito bom, e o grupo é bom, não tem dúvida, mas você não perde 5 titulares impunemente. Qualquer seleção, por mais alto nível que tenha, perdeu o seu principal jogador. Embora, por exemplo, isso tenha acontecido exatamente contra a Alemanha em 2002. A Alemanha vai para a Copa do Mundo em 2002 sem 5 titulares, que se machucam antes da Copa e vai chegar numa final ali. Mas não com esse peso. Mas não era não ser um Benzema. Exatamente. Não, e nenhuma qualidade de um Pogba, quer dizer, para os franceses, sem dúvida, isso é muito maior. Então eu não vejo hoje nem a Inglaterra, que o Lázaro falou, nem a Holanda, nem a Alemanha, nem a Espanha, nem Portugal, num grande momento. E claro, como ninguém teve como treinar, a coisa vai ser meio improvisada nessa primeira fase aí para se pega esses automatismos em relação à defesa, né, e organização, enfim, jogadas um pouquinho mais trabalhadas. Nisso eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem, como a Argentina tem. Agora, dito isso, nós temos uma novidade muito grande nessa Copa do Mundo para nós, culturalmente. Nós temos os piores laterais da nossa história em termos ofensivos. Sim. Quer dizer, o Brasil era famoso por grandes laterais, pela contribuição que esses laterais faziam ao ataque. Não é o Danilo e não é o Alexandre. Eles estão lá, eles compõem, mas eles não são craques. Eles não têm a qualidade de um Marcelo, de um Daniel Alves. Era que e se você voltar para trás, então... Roberto Carlos, né? O Cafu, não é outro nível. Então, são bons defendendo, mas não contribuem quase nada atacando. Isso é novo. E isso não é bom. Quer dizer, isso é um problema, eu diria. Além disso, eu acho que a questão do ataque que realmente não está decidida, né? Quer dizer, para o Vinícius Júnior jogar, e ele joga bem pela esquerda, você vai botar quem? Tirar o Rafinha. Porque eu acho que não dá para jogar com Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior e só com o Fred e o Casemiro marcando e o Neymar criando. Quer dizer, jogar com 2 marcadores só no meio de campo eu acho uma loucura. Mas tem os laterais mais recuados, né? Sim, mas mesmo assim... E o Tite deixou isso claro, que não serão com laterais não serão claro, ofensivos, e sim construtores. Mas nisso, se você pensar bem, a gente vira um tipo de futebol que praticamente fala, vocês atacam e a gente defende. Que é muito estranho no futebol atual, onde você tem que ter um elemento surpresa, você tem que ter uma participação maior de todos, mas ali fica muito engessado, né? Olha, Alexandre, Danilo, você uma boa marcação no meio campo ali pode... E eu acho assim, 2 jogadores de marcação só no meio de campo hoje, qual é o time de futebol vencedor que você vê que tenha essa característica? Nenhum. A briga é no meio de campo. Você tem que ter gente no meio de campo brigando pela bola. Em 2006 a gente se deu muito mal nessa, porque era Adriano e Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Nenhum dos 4 marcava. E o Neymar também não marca. Então, eu acho que se você botar o Vinícius Júnior, você vai ter que tirar o Rafinha. Ok, tira o Rafinha. E aí, quem é que vai jogar pela direita? Porque o Neymar não gosta de ir pela direita. Quando ele vai atacando, ele ou vai pelo meio ou vai pela esquerda. E aí, se você não tem um lateral que se projeta bem, porque o Danilo não faz isso, você vai largar o setor direito do campo e abdicar completamente de atacar por ali? Sim. É complicado. Quer dizer, é muito difícil, porque não vai ser o Paquetá que vai cair pela direita? Eu também acho estranho. Então, eu não sei de que jeito que o Tite vai resolver esse problema. Mas é claro, quando você fala de Catar, de mundo árabe e das diferenças culturais, você tem muita coisa para falar, né? A situação da mulher talvez seja mais importante, no sentido de que é metade da população. Sim. Então você tem toda a repressão em relação à questão das mulheres, os direitos delas, a falta de direitos delas. Você tem a questão dos gays, dos homossexuais, onde isso também é um problema, isso também vem ligado à religião. E você tem a questão trabalhista também, que é uma questão muito séria. Existem uns estudos que dão aí uma quantidade de mortos, né? Sim. Em relação, não à construção dos estádios propriamente só. Que essa foi uma confusão durante essa semana, né? Isso é... O Catar teve que construir muita coisa, né? Além dos estádios, né? O metrô, são os hotéis, toda uma modernização, bairros inteiros, por exemplo, o hotel onde vai ter a final, e é o primeiro jogo do Brasil, o Luceio, eles fizeram uma cidadezinha em volta, né? Quando você vai ao Catar, eu fui lá 9 vezes, o Catar, ele é bastante, quer dizer, é o deserto e a Doha. Tem uma outra cidadezinha pequenininha que nós aqui no Brasil nem chamaríamos de cidade, quase que um bairrozinho, né? E muito perto de Doha. O resto é areia. Então, é tudo muito concentrado em torno de Doha. Isso é uma novidade, né? Uma Copa do Mundo com cara de Olimpíada, de certa forma, né?
Mas o Catar investiu muito dinheiro para basicamente pagar um seguro de vida, né? Porque se você olha no mapa onde o Catar fica, entre a Arábia Saudita, né, e grudado na Arábia Saudita uma península, né, e o Irã, são os dois grandes países poderosos culturalmente, militarmente da região. A Arábia Saudita tem Meca e Medina, né, lugares mais sagrados para os muçulmanos, e o Irã tem os ayatollahs, que, digamos assim, é um governo teocrático, né, onde manda uma elite religiosa, né? Então, é muito delicado para o Catar ter esses vizinhos tão poderosos, com populações muito maiores, né? E, inclusive, o grande dinheiro do Catar, muita gente, quando pensa em Oriente Médio, pensa em petróleo, né? Mas é basicamente um dinheiro de gás. E esse gás do Catar, ele é um campo que fica no mar, no Golfo Pérsico, e que fica grudado com o Irã. Então, na verdade, tem um rachuncha ali. O dinheiro, quando eles vendem gás, parte do dinheiro é para o Irã, parte é para o Catar. Então, eles ficaram milionários, né? Quer dizer, é um país de 50 anos, né? De 72 como país, né? E tem uma história incrível. Britânico, né? Protetorado britânico, quer dizer, de uma época que o Império Britânico mandava em toda aquela região ali e dividiu, e teve um poder de dividir quem seria um país, quem não seria, ia se dividir para reinar, que historicamente se fez isso. Queria que você ali, a gente tentasse resumir, a gente falou muito da política do Catar, que inclusive é o que ronda essa cerimônia de abertura, né? Mas queria que você fosse breve ali para dizer pra gente o que você viu da cerimônia de abertura. E eu falei do sport washing, né? Que é aquela hora de você mostrar para o mundo uma face até às vezes que você não é. Mas quais foram os grandes destaques ali? Colocaria o Bin Salman, o discurso da inclusão, o influenciador. Quer dizer, a ideia de todo país que cedia um grande evento esportivo nessas cerimônias é tentar dar uma carteirada de que olha só como o mundo é lindo. É aquele Imagine do John Lennon, né? Sim. Imagine todos nós juntos, sem guerras, etc e tal. Bom, enfim, no Oriente Médio, um lugar onde que realmente o bicho pega muito em vários países, numa região realmente muito complicada. Então é aquela mentirada, mas assim, claro, inclusão. Mas inclusão para quem? Para as mulheres? Com aquelas regras que eles têm? Para os gays? Com aquelas regras que eles têm? Enfim, fica um troço um pouco, aquele mundo meio mentiroso. E o que eu achei realmente, como você falou, mais estranho, é que na hora do discurso do Emir Al-Thani, você vê sentado ali ao lado do Infantino, né? Exatamente do lado do Infantino. Isso tem uma simbologia, né? Uma simbologia muito grande. O Mohammed bin Salman. O Mohammed bin Salman, ele não é o rei da Arábia Saudita, mas é o filho do rei, é o futuro rei, e é quem manda na Arábia Saudita. Quem é esse cara? Esse cara é o cara que em 2018 foi responsabilizado por uma das mortes mais chocantes do mundo nos últimos tempos, que foi a morte de um jornalista saudita que foi ao consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, para pegar um papel, um documento para poder casar. E teve uma equipe que saiu da Arábia Saudita para pegá-lo no consulado, pegaram ele, mataram ele, esquartejaram ele, enfim, e foi isso que aconteceu. Esse jornalista, chamava Jamal Khashoggi, era uma pessoa muito famosa na Arábia Saudita. Ele trabalhava para o Washington Post, um grande jornal americano, uma pessoa muito bem assim, conectada, e por isso até talvez incomodasse tanto. Pois o Mohammed bin Salman foi considerado, inclusive pelos americanos, pela CIA, como responsável por ter ordenado essa morte. Sim. Então, é muito... Ali, tá nesse momento a gente consegue ver ali, ó. Tá logo do lado você olhando Infantino. Na direita ali, não dá para ver o Infantino. Exatamente, a foto não abriu. Ao ver, a gente vê o Infantino. Esse sim, o Infantino, presidente da FIFA. Enfim, ele estar ali, realmente... Tudo bem, você entende, né? O Catar é grudado na Arábia Saudita, a Arábia Saudita é muito poderosa, a Arábia Saudita em 2017 liderou um boicote contra o Catar, que o Egito participou, os Emirados Árabes participaram também, e o Bahrein participou. Então, essa Copa do Mundo é uma Copa em que os catares eles estão querendo usar a Copa como se fosse um seguro, né? A maior base militar americana no Oriente Médio é a base de Al-Udeid, que fica no Catar, que fica no deserto, ao sul de Doha ali. E é exatamente isso que eles precisam usar a Copa do Mundo e usar esses contatos com o Ocidente para se proteger desses vizinhos.